Olá, turma! Como já estudamos grandezas, o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, hoje nós vamos resolver problemas envolvendo essas duas grandezas, certo? Utilizando a nossa regra de 3. Aqui temos o nosso primeiro exemplo, certo? Nesses nossos exemplos, nós vamos ter duas grandezas. Cada grandeza vai apresentar dois valores. Sendo assim, eu vou ter no meu problema 4 valores, certo? Só que o meu problema ele só vai me dar 3 valores. Um valor vai ser desconhecido, que é o que eu vou encontrar utilizando a minha regra de 3. Vamos observar aqui primeiro as nossas grandezas e as informações que o problema nos oferece, certo? Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? As nossas grandezas são horas, né, que é a grandeza de tempo, e peças, que é a quantidade de peças. Eu vou organizar em uma tabela para facilitar o entendimento de vocês, certo? Uma tabelinha. Então, primeiro eu vou colocar as minhas grandezas, que vai ser tempo e peças, que é a quantidade de peças, certo? Então, em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. 120 peças. Em 8 horas, ela vai produzir quantas peças? Essa é a minha pergunta. É o meu valor desconhecido, então eu vou representar ele com a letrinha X, certo? Então, observe que em 5 horas ela produz 120 peças. Com certeza, em 8 horas ela vai produzir mais peças. Então, o meu tempo aumenta a quantidade de peças. Então, quando isso acontece, eu vou ter uma grandeza diretamente proporcional, certo? Organizando aqui as proporções, 5 está para 8, assim como 120 está para x. Eu vou resolver com a minha multiplicação cruzada. 5 vai multiplicar x e 8 vai multiplicar 120. E eu vou começar por o x, né? 5 vezes x, 5x, igual 8 vezes 120, 960. Logo, meu x vai ser igual a 960. Esse 5 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Dividindo 960 para 5, eu vou ter 192. Então, em 8 horas, essa máquina produzirá 192 peças, certo? No nosso segundo exemplo, com uma velocidade média de 800 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Desculpa. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Organizando na tabela as nossas informações que temos no nosso problema. Primeiramente, eu vou colocar as grandezas. Então, eu tenho duas grandezas, velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Organizando as informações, uma velocidade de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km, eu faria essa viagem em quantas horas? Né? Em quanto tempo eu faria essa viagem? Observe que quando a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui. Quando a minha velocidade diminui, o meu tempo com certeza vai aumentar. Então, aqui eu vou ter uma grandeza inversamente proporcional. Colocando aqui as proporções, 80 está para 60, assim como 6 está para x. O que acontece? Para mim descobrir o valor de x, e eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcional, eu vou ter que inverter esses valores aqui. Então, vai ficar 80. Certo? Inverter os valores porque eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Vou resolver aqui a minha multiplicação cruzada.
60 vai multiplicar o x e 80 vai multiplicar o 6. Então, eu vou ter 60 vezes x, 60x, igual 80 vezes 6, eu vou ter 480. Fazendo isso, eu vou isolar o meu x. Então, 480, vou dividir para 60, porque ele está multiplicando o x, e ele vai passar dividido para 60. Então, eu vou ter 480 dividido para 60, eu vou ter 8. Ou seja, 8 horas, que é a nossa grandeza, né? Então, com a velocidade de 80 km, eu vou fazer essa viagem em 6 horas. Com a velocidade de 60 km, eu vou fazer essa viagem em 8 horas, certo? Então, o meu tempo vai aumentar. Então, aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Boa aula!